A área de vendas, Lúcia, que é tão estratégica e que é o coração nervoso de qualquer negócio, ela acaba virando uma área de suprimentos, que sabe o preço de tudo e o valor de nada. Olá, pessoal! Esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo é conectar mentes experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e, com certeza, com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial que eu conheci há mais de 10 anos atrás em um grande projeto em São Paulo. Ela é founder da Upside Down, mas ela que vai explicar quem ela é. Seja bem-vinda, Patrícia Cotton. Oi, Lúcia. Olá a todos que nos escutam. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme para a gente ter você. Fala um pouquinho de você, Paty. Fala um pouquinho da sua empresa para os nossos ouvintes conhecerem quem é você e o que você veio trazer aqui para a gente hoje. Falo, vamos lá. A gente se conheceu em São Paulo, né, Lúcia? Mas eu sou carioca, originalmente. Eu acho que ser do Rio é uma informação importante para mim, né? Do que a gente vem, a nossa história, as nossas raízes. Eu acho que é um ponto de partida fundamental para quem a gente se torna. Durante 10 anos eu comecei minha carreira nas áreas de marketing, branding, comunicação e trabalhei em empresas de diferentes setores, né? Beleza, mercado imobiliário, onde a gente se conheceu, televisão. E aí, depois de 10 anos, eu fui estudar na Alemanha, num lugar chamado Berlin School of Creative Leadership, para tentar entender com mais profundidade como é que se dá a gestão da criatividade, da inovação nos negócios. Eu percebi ao longo da minha carreira que muito, assim, recorrentemente as empresas e as pessoas mudam sem transformar nada. Tem uma diferença muito grande entre mudar ajustes incrementais e, de fato, promover uma transformação mais profunda que leva à inovação, né, na vida e no trabalho. Então, desde 2013, quando eu terminei esse curso na Berlin School, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre esse assunto, que virou uma tese chamada Upside Down Thinking: How to Systemize Audacious Change. Como é que você sistematiza mudanças audaciosas, que foi fruto da minha experiência de ser brasileira, estudar e trabalhar na Alemanha. E isso virou o meu negócio, né? Que eu toco até hoje, tem 8 anos. O Upside Down Thinking é um negócio com muito orgulho pequeno, mas que atende grandes clientes, não só de porte, mas eu acho que grande, sobretudo em termos de coragem. E o que a gente faz é apoiar negócios em momentos de transformação profunda, com um olhar sistêmico, criativo e pragmático. Muito legal, eu sou super fã do teu trabalho, eu acompanhei quando você fez esse curso na Alemanha, naquela época a gente já se conhecia, e você trazia ideias e falava de coisas que a gente não estava nem pensando, nem imaginando, mas você já estava trazendo e hoje aplicando aí em grandes empresas, grandes multinacionais, empresas de diversos portes e segmentos no Brasil. O meu convite para a Patrícia Cotton, gente, porque ela vê as coisas realmente de uma perspectiva diferente, criativa, de mudança, de uma maneira muitas vezes muito complementar e provocativa. No início não, mas em meados da pandemia a gente começou a conversar e como é que está o mercado, como é que estão as coisas para você, como é que estão as coisas para mim. Eu falei, ai, Patrícia, eu estou exausta porque é muita live, é muita coisa, é muita palestra, estou fazendo muita coisa para a gente vender mais. Ela disse assim, eu não sei se isso é uma boa. Eu acho que a gente tem que ponderar, se a gente tem que, nesse momento, né, que estava ali no início, não é bem no início da pandemia, mas ali 2, 3 meses depois que tinha começado a pandemia, esse excesso, ela me deu umas ideias, umas provocações, e eu saí dali tentando convencê-la do contrário. Depois de alguns meses eu falei assim, sabe que eu acho que a Patrícia está certa? Os pensamentos, as ideias, o raciocínio e uma série de insights que ela dá, muitas vezes não são perceptíveis num pensamento raso ou num pensamento de curto prazo. Mas e ela vai falar hoje, ela vem para cá para falar com a gente do papel da influência e da relevância, né? E da relevância nas vendas. Então ela vem com um tema bem pertinente e escutem ela, escutem a Patrícia, escutem porque ela traz coisas que não, às vezes na hora que você escuta parece assim, será que é isso mesmo, mas com profundidade você tem revelações, você tem insights de coisas maiores do que você poderia pensar do que ela fala. Você sempre me surpreende com isso nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos cafés, viu, Paty? É uma alegria e um prazer ter você como amiga, como uma pessoa de vida profissional assim que me traz muitos insights. É um prazer receber você aqui no Ciência da Venda Podcast.
Que bom, Lúcia, muito obrigada. Eu acho que você tocou num ponto crucial, né? Assim, quando a gente escuta uma ideia diferente do que a gente está acostumado, ou que saia do nosso trilho habitual, eu acho que a primeira reação é de incômodo mesmo, né? Mas com sorte, e no seu caso, né, com coragem intelectual de se investigar e profundidade, isso vira incômodo mobilizador, né? Que pode te levar para um lugar mais interessante. E eu acho que o desconhecido é um lugar que a gente consciente ou inconscientemente evita na vida, né? O que é familiar, o que é aparentemente controlável, é mais atraente no primeiro momento. E aí, falando de influência, eu acho que é inevitável, assim, antes de entrar nesse tema, falar um pouco do espírito do tempo que a gente está vivendo. Pegando carona no que você falou, Lúcia, a pandemia é um momento histórico, histérico da humanidade. É um convite, à luz de tantos paradigmas que estão mudando, né? Vide esse podcast que a gente dificilmente estaria gravando em tempos normais, a gente provavelmente durante a semana estaria viajando ou iria privilegiar um encontro ao vivo, né? Não cada uma na sua casa. Então a gente teve assim um trator na forma como a gente trabalha, consome conteúdo, produz, vive. E até estava falando para você antes da gente começar a gravar aqui como a gente enxerga beleza, né? Como a gente enxerga cuidado e higiene. Enfim, muitas mudanças em todos os níveis que estão impactando as empresas. E aí, queria falar, então, antes de falar de influência, qual o convite que eu acho que esse espírito do tempo nos faz, né, Lúcia? A gente tem, sem dúvida nenhuma, pegando carona no que você falou sobre excesso de live, excesso de produtividade, essa metrificação obsessiva com volume de coisas, né? Eu acho que, consequentemente, a gente tem um esgotamento, a gente tem uma necessidade de curadoria de informações muito importante. A gente tem um excesso de acesso a informações, a pessoas, e a influência, portanto, funciona como um excelente atalho. Excelente atalho. E hoje eu acho que é um tema ainda subentendido e até mal compreendido, eu diria, né? Porque a gente tem confundido muito influência com influência digital. Para mim, influência digital é uma derivada, se é que é, da influência. Porque acho que influência começa, assim, um ponto de partida para alguém me influenciar é alguém com legitimidade, alguém com notório saber, alguém que tem uma informação que eu não tenho, né? Alguém que eu elejo, não alguém que se diz ser um influencer, né? Então, eu acho que a influência é muito mais silenciosa do que ela parece. E a gente, em tempos barulhentos, tende a associar a influência aos influenciadores digitais, por exemplo, né? Que é mais proeminente em relação a isso. Então, assim, ainda em relação ao espírito do tempo, eu acho que nesse momento de mudança, de transformação, entender qual a legitimidade, qual a relevância do seu conteúdo, quer você seja um indivíduo, um negócio, nesse momento de mundo, entender que ser um influenciador é algo que ajuda na tomada de decisão, é algo que ajuda na liderança dos negócios, é um caminho bem, bem bacana para a gente entender esse tema. E eu acho que, em última instância, assim, vender é influenciar. Eu resumiria, né, assim, a conexão de influência e venda dessa maneira, né? Eu acho que a venda nada mais é do que uma sedução consistente e sexy através da venda de ideias, né? Então, se você não for consistente, você pode até me fazer uma venda, mas dificilmente vai ter recompra depois, né? Então acho que influência e venda tem muito a ver, e a sabedoria com que a gente usa ou não influência impacta diretamente, né, nas vendas enfim, e na nossa legitimidade e reputação em última instância. Muito legal. Você está chegando agora, você não conhece, está falando com a Patrícia Cotton, você não conhece o DNA de Vendas, segue nosso canal, dá um like se você gostar do vídeo. É muito importante esses bate-papos, a gente traz pessoas relevantes para falar de temas, a gente não chove no molhado em vendas. E a Patrícia vem hoje com um tema falando de influência e ela vem de uma perspectiva diferente do que a gente escuta no barulho geral e que eu acredito que tem uma relevância muito grande para muitos negócios. Então, assim, nesse primeiro bloco ela fala para a gente, né, ao contrário do que todo mundo pensa, que influência tem a ver com influência digital e que influente é quem tem muitos seguidores e que influente é quem fica gravando 3, 4, 5 lives por dia e fica ali no Instagram e fica mostrando sua vida pessoal e que muitas vezes para alguns públicos e alguns produtos isso tem relevância, mas de outra forma ela traz para a gente que ela pode se revelar de uma forma silenciosa que tem muito a ver com que aquilo que você faz, com aquilo que você expressa como profissional ou que a sua empresa como negócio, como missão no mundo, e que não necessariamente a influência vem de pessoas que exercem uma influência sobre grandes massas, até porque a capacidade intelectual, em muitos segmentos, ou até em questões bastante específicas de áreas técnicas,
não tem muito volume de gente. Então, assim, a pessoa, para ser relevante naquilo, ela tem um grupo muitas vezes até pequeno, mas um grupo consistente de construção daquele conhecimento, daquelas ideias. Gostei demais desse primeiro bloco. Você quer complementar alguma coisa mais, Paty? Quero sim, Lúcia. Bom, você está contratada aí com seu poder de síntese. Eu vou te levar nas palestras, nas reuniões, pra você fazer um sumário depois. Muito bom. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante aí, né, Lúcia? Que a gente confunde likes e seguidores com capital social. Volume não necessariamente tem a ver com consistência e com assertividade na influência, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado até com a vaidade, né? Como uma métrica de sucesso, né, em redes sociais. Então, assim, você ter like, ter engajamento não significa necessariamente que você está fazendo um trabalho relevante, consistente, profundo, que se sustente no longo prazo. Eu acho que muitas vezes, no vazio da reflexão e no excesso de ação, a gente esquece, né, de pausar. Inclusive, eu não sei se você sabe, Lúcia, a palavra desastre vem de desastros, sem estrelas. Ou seja, quando a gente não olha para o que está acima de nós, né? Aí você pode chamar de estrelas, Deus, cosmos, dê o nome que você quiser, mas assim, o que está além de você, quando você perde essa perspectiva maior da vida, da ação, você tem grande chance de ir rumo ao desastre, desastro, sem estrelas. Então, muito legal. Eu acho que a influência precisa levar em consideração responsavelmente o que está acima, o espírito do tempo, a pandemia, o que a gente não controla, o que é maior do que a nossa pequena rede de seguidores, ou grande rede de seguidores, ou vaidade, ou alegria de ter like, né? Acho que tem um papel social, tem uma responsabilidade, deveríamos ter um compromisso com a reflexão do para que eu estou influenciando? Não só quem eu estou influenciando, né? Como ganhar mais seguidores, como ter mais likes, mas o que de fato eu quero conquistar, para além da minha vaidade, né? Para além das minhas pequenas metas. Excelente. Mesmo nas vendas, né? Influência é a base para persuasão, que é base para vendas. Mas ainda assim, não é só o barulho, não é só isso. Às vezes eu estou falando com um público pequeno, mas o meu conteúdo ele é muito relevante para aquele público e me leva a mudar a perspectiva dele. E tem muita gente que não grava ou que se desanima de falar ou de fazer algumas ações porque, mas não tem, eu não sou popular. Não é uma questão muitas vezes de popularidade, especialmente tem um público muito grande que nos escuta, Patrícia, que trabalha com vendas B2B, vendas complexas para públicos bem específicos. Quer dizer, se você pegar a população brasileira, 200 e poucos milhões de habitantes, quantas pessoas trabalham em B2B? Trabalham em B2B no seu ramo, no seu segmento. Quer dizer, o seu universo já é um universo pequeno. Então, se você influenciar talvez 100 pessoas, 200 pessoas ali, já é muito significativo. É diferente de um influencer digital que trabalha para 100 milhões, 200 milhões de pessoas, que é popular. É totalmente diferente, né? Não deixa de... Eu acho que a gente tem que discernir direção, que tem a ver com estratégia, com pensamento de longo prazo, de velocidade de volume, né? Porque a busca insana, sem reflexão pela relevância, pode justamente, paradoxalmente, levar a gente à irrelevância, né? Se você você está no B2B e enche os seus 5, 6 clientes de vendas complexas de informação sem assertividade, sem curadoria, sem filtro, sem falar na temperatura do outro, sem falar, né, na medida em que o outro espera, assim, não é o excesso de acesso, o volume que vai te trazer pertinência, né? Eu acho que essa sensibilidade de entender qual canal, para quem, para quê, como... Eu acho que você entra num tema que eu queria até te perguntar sobre isso. E dentro desse contexto e dessa perspectiva de Upside Down Thinker, como é que é possível construir relevância para alavancar vendas? Você começou a falar um pouquinho disso, mas agora eu vou pedir para você descer um pouquinho. Eu acho que vendas, essencialmente, né, as áreas de vendas que eu conheci, né, as pessoas da área comercial, elas têm naturalmente uma propensão a ser uma área nervosa, né? Assim, nervosa no melhor sentido, pragmática, orientada para resultado, que gosta dessa euforia, dessa adrenalina, de converter o lead em negócio, né? Então, eu acho que o curto prazo, sem dúvida nenhuma, pensando em termos lógicos, né, o longo prazo é igual à soma do curto prazo, né? Qual é o perigo, eu acho, dentro da área de vendas em relação à influência e construção de relevância no longo prazo? É ficar só com a lupa no curto prazo, no TRI, na meta do mês.
e esquecer que para construir longo prazo, talvez seja importante equilibrar melhor a persuasão para vender ou a persuasão para influenciar, para construir relação, para construir relevância e profundidade no longo prazo, para ser percebido como um especialista, com alguém que tem mais legitimidade do que poder. Então, eu acho que equilibrar essa balança não é fácil, não é natural. Não é natural. O nosso natural, eu acho que até do cérebro, né? Neurologicamente, a gente pensa isso. Se eu almoçar um dia, eu mordo alguém antes de jantar, né? Assim, a gente funciona para sobreviver agora, hoje, nesse instante. Então, é difícil pausar e pensar no longo prazo, mas eu acho que é importante temperar as duas saladas. E assim, eu não tenho uma receita de bolo, uma fórmula mágica, mas eu tenho algumas considerações assim, que eu gostaria de fazer em relação a isso, né? Eu acho que, eu já falei num deles, né, que ter essa sensibilidade para entender quem é o seu público-alvo e como é que ele quer ser impactado. Então, tem menos a ver com a sua ansiedade de empurrar algo, de vender, apresentar uma ideia, e tem mais a ver com a leitura de contexto, né, com ler a sala. Né? Vê se o cara está com fome, se ele já almoçou, se você está falando com ele na melhor hora possível. Né? Acho que as pequenas delicadezas, sensibilidades e cuidados no curto prazo constroem uma relação relevante e forte no longo prazo. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, de alguma maneira, eu falei também que tem a ver com ter um senso de direção estratégica acurado, que não seja atropelado pelo curto prazo, que seja soberano ao curto prazo. Lúcia, eu vou te dar um exemplo até assim, pessoal, profissional. Logo no início da pandemia, um amigo meu me perguntou se eu ia me reinventar. A estratégia do Upside Down Thinking, como eu fomento o pensamento reverso, ou seja, a inversão do fluxo habitual de pensamento para a pessoa ir para um desconhecido, experimentar uma outra polaridade e dessa maneira expandir criatividade e pragmatismo para se transformar, né? O meu trabalho essencialmente é isso. Eu tento não só pregar isso para os meus clientes, mas fazer isso, fazer o contrário. Né? Então eu não sou nem low profile, eu sou no profile, né? Assim, eu não divulgo meu trabalho, o que vem do meu trabalho é o meu trabalho, essa é a minha estratégia de venda, talvez a não estratégia, talvez, enfim, seja um anti-case aí para DNA, mas o ponto eu lembro que, então assim, eu pensei muito para chegar a essa conclusão, eu fiquei anos cultivando, né, reflexões bem intensas sobre isso, sobre o meu desejo de fazer com que o meu negócio cresça de maneira orgânica, artesanal, sem pressa, mas muito fiel a essa direção estratégica que eu tracei lá atrás. E aí eu lembro que logo no início da pandemia, um amigo meu que trabalha com venda, que aliás é um excelente vendedor, que trabalha num nicho de carros exóticos, super específico, assim, de venda de carros exóticos antigos, ele me perguntou se eu ia me reinventar. A minha primeira reação, depois da raiva, foi o ódio, para ser mais verdadeira. Como assim me reinventar, né? Ele acha que eu sou leviana, que assim, passo uma marola e eu me reinvento. E aí depois eu comecei a entrar num espaço que eu acho muito rico, mas muito difícil, que é o espaço da dúvida, da autodúvida. Será que esse é o momento de repensar? Eu acho que a pandemia fez esse convite para as pessoas no nível individual e profissional necessariamente, né? Quer elas queiram abraçar o convite ou não. E aí a minha conclusão, depois de muito pensar, é o seguinte, que a direção estratégica, ela precisa ser forte o suficiente para sobreviver às crises. Não é que a gente não precise se adaptar no curto prazo, mas eu acho que se a gente só olhar a venda e a sobrevivência, a gente não chega no longo prazo. Acho que isso não é suficiente, isso é importante, isso é oxigênio, mas não é tudo. Então, acho que essa é a minha dica principal em relação a esse equilíbrio de longo prazo e curto prazo. Né? Temperar a direção e velocidade, volume e direção, pausas estratégicas para pensar, fidelidade ao longo prazo, apesar do custo que se paga no curto prazo. E eu acho assim, que eu também já falei isso, mas eu queria reforçar, né? Assim, tomar cuidado. Eu estava falando de like, não confundir like com capital social, mas e também não confundir estar ativo com ser produtivo. Eu acho que isso tem tudo a ver com não fazer nada por fazer. Acho que isso tudo tem a ver com assertividade e com fazer uma boa gestão da nossa energia e tempo. Adorei essa tua resposta, esse bloco e, assim, você vê, né, gente, quando a gente pensa em influência,
A gente tem vários níveis de influência, como ela colocou, e quando ela fala de relevância e ela fala para a gente ponderar, e a Patrícia é meio que uma mentora para mim, assim, ela não sabe, né, porque ela é minha amiga, então, assim, é uma mentoria free. Mas a gente conversa, e como ela é muito inteligente, tem uma perspectiva diferente muitas vezes da minha, por causa da velocidade, eu estou imersa em operações comerciais e resultados, e ela faz um trabalho estratégico, de fato, e que muitos clientes nossos, a gente acaba até indicando, a Patrícia, em função da contribuição que ela dá, e é um trabalho diferente, complementar ao nosso, em linhas diferentes, e ela me deu mentoria, sem perceber, né, mas ela me deu insights nessa conversa sobre relevância, porque durante a pandemia, ali, o início da pandemia, quando ela fala, né, tá fazendo a gente repensar a autodúvida. Muitos de nós, no início da pandemia, adotou determinadas posturas, mas quem responde pela própria empresa ou pela estratégia de uma empresa, como é que a gente sobrevive neste momento e como é que a gente não perde o que a gente precisa no longo prazo que ela está falando? Nós, na DNA, por exemplo, começamos a lançar cursos online. E começamos a vender cursos online, vender muito, e aí tinha que ficar gravando vídeo, colocar no YouTube um excesso de investimento em mídia, aparições nossas, e a gente se questionou internamente, até que ponto isso não pode prejudicar o nosso posicionamento junto a CEOs de grandes companhias. A DNA tem clientes de enorme porte, as maiores empresas de tecnologia do mundo e do Brasil são clientes nossos. Até que ponto a gente, para conseguir um resultado espetacular, que era espetacular, de venda de curso online, isso não pode prejudicar a nossa imagem, a gente fez um trade-off, até que ponto isso vale a pena? Eu acho que é isso que ela traz para a gente. Então, muitas vezes, a gente, para usar uma ferramenta de influência e de impacto de curto prazo, pode arranhar ou riscar uma imagem de longo, e aí que a estratégia é fundamental, né, que eu acho muito legal a palavra desastre, né? Eu não posso ir de forma desastrada, eu preciso de forma orientada mesmo. Com perspectiva, com visão sistêmica, mesmo com sendo importante. temperança. E sem pausa, Lúcia, sem pausa a gente não consegue fazer isso. Eu lembro que no final da minha pesquisa na Alemanha, eu tinha certeza que eu não queria voltar a ser executiva, mas eu ainda não sabia o que surgiria, né, a partir dessa decisão e desse vazio. E aí, nessa fase, assim, que eu tava, tipo, muitas noites em posição fetal, no escuro, ouvindo Bjork, bem triste, eu lembro que eu li uma frase em Berlim, tinha um pôster escrito assim: se você cair, estarei lá para você, assinado O Chão. Lúcia, aquilo me fez tão bem. Lembrar que do chão não passa. E aí depois eu elaborei em cima dessa frase, e do chão é onde você tem a melhor perspectiva do céu, do topo. Então, assim, não ter medo de cair, de pausar e de olhar para cima, sabe? De expandir mesmo a sua realidade, por mais crítica que ela seja. A gente tem dificuldade de confiar nisso, né? Aliás, confiar, né? A palavra confiança, acho que eu não te contei isso, mas eu fiz, antes da pandemia começar, um treinamento para padres em Brasília, para um grupo de padres, sobre gestão de mudança e governança e tal. Eles eram reitores de universidades católicas. E aí eu falei de confiança, que eu tinha a sensação que confiança vinha de cofiar, fiar junto. Eu também achava que era isso. Só que, bom, segundo o padre, ele chegou assim: minha filha, você sabe o sentido etimológico de confiança? Eu falei, não. Ele assim, então, é um sentido religioso, tem a ver com fé, agir com fé, acreditar com firmeza. Então, Lúcia, eu acho que isso responde em parte, né, a sua pergunta sobre como é que a gente cuida do curto prazo e também do longo prazo. Né? Eu acho que acreditar com firmeza na direção do longo prazo te apazigua para os momentos críticos do curto prazo. Permite que você, ou evita que você vá para o desastre. Né? Então, acho que ter essa confiança construída, né, apesar da dúvida, né, e confiança também agir apesar da dúvida, né, eu acho que é uma coisa que, não sei se eu estou sendo muito subjetiva e abstrata, né, Lúcia, eu sei que você é uma moça do concreto. Não, mas eu, assim, compreendo completamente o que você está colocando, acho que os nossos ouvintes também, e especialmente trazendo, assim, bem para o concreto absoluto, muitas vezes até num processo de vendas, eu tenho observado isso muito no dia a dia, sabe, Patrícia? A necessidade do curto prazo e a pressa e a desorientação ali faz com que você sacrifique, você chega no final de um mês, por exemplo.
os executivos de vendas, eles dão tanta pressão, eles vão tão no limite das coisas ali, que eles perdem de perspectiva que eles vão perder aquele cliente, que eles vão perder aquele negócio, eles perdem, não vou dizer nenhuma perspectiva de médio prazo, a perspectiva do mês seguinte, porque eles dão um estresse. É muito comum você ver em empresas, especialmente empresas de SaaS, que é a tecnologia por venda recorrente de tickets menores, que eles estressam tanto o funil numa época, na última semana para fechamento, que eles começam o mês seguinte com o funil vazio, pipeline vazio, porque eles estressaram, eles perderam a perspectiva que a vida não termina naquele mês, vou precisar de negócio, vou precisar de deals para abrir o meu mês seguinte. Então, assim, é muito verdadeiro. E se não estressar para o fechamento, às vezes também isso dentro do processo de deixa eu entender a necessidade do meu cliente para desenvolver uma proposta. Às vezes aquela necessidade de fazer isso rápido faz com que eu tenha um entendimento superficial, minha proposta não seja alinhada com as necessidades dele, ou seja muito maior do que ele precisa ou muito menor, e eu perca também o negócio. Então o que você está falando tem muita profundidade no sentido de assim, eu preciso, claro, eu tenho que viver no meu curto prazo, eu vivo de acordo com o que eu vou precisar para o meu mês, sim, eu preciso bater minha meta, mas isso não pode sacrificar o meu trimestre, isso não pode sacrificar a minha imagem como profissional de vendas, isso não pode, uma coisa não pode entrar em contato com a outra, senão é o desastre que você falou. Então é muito verdadeiro e muito concreto para mim o que você está falando. Que bom, porque senão a área de vendas, Lúcia, que é tão estratégica e que é o coração nervoso de qualquer negócio, ela acaba virando uma área de suprimentos, que sabe o preço de tudo e o valor de nada. Então não adianta ter a lupa na venda, na meta, no mês, se você não constrói valor no médio e longo prazo. É fundamental um profissional de vendas ter essa visão estratégica, ter esse desapego do curto prazo, em parte, né? Com essa fé, com essa confiança de que ele está construindo valor e que ele vai capturar esse valor no momento certo, né? É inverter o racional, é pensar o contrário. Em vez de vou comer um sorvete hoje, nenhum amanhã, vou comer 2 amanhã. Muito legal, adorei. Amei. Eu costumo dizer assim, sabe, nas minhas palestras, Patrícia, todo mundo acha que venda é persuasão no sentido da força. E eu costumo dizer assim, quando você pega um refrigerante com canudo, você chupa o refrigerante, você não faz o refrigerante subir. Você zera a pressão atmosférica dentro do canudo e a pressão atmosférica empurra o refrigerante. Parece que é a mesma coisa, parece que é um papo de louco, né? Parece que é um papo de louco, mas não é, porque é sutil a diferença. Você não faz o cliente comprar. Influência, quando você fala em upside down, acho que tem muito a ver com isso, assim, não está na força da execução da ação, está na força de criar a condição para que a coisa aconteça. Parece que é a mesma coisa, mas é muito diferente, porque o outro ele vai agir com a cabeça dele, com o sentido dele, com a vontade dele, com o interesse e com a necessidade dele. Cabe a mim, como profissional de vendas, no meu exercício de influência, criar as condições para que isso promova a necessidade que ele quer, seja com ideias, com insights, com a apresentação, né, de uma proposta que tem a ver com aquilo que ele precisa. Pode ser de um paletó, sei lá, de uma gravata, de um blazer, de um vestuário, a um software complexo, um projeto de consultoria complexo, não deixa de seguir a mesma rota, né? Ou seja, deixar o outro se sentir protagonista da compra, né? Ele na verdade, nem deixar, ele Exato. Ele é, mas então, é um exercício de humildade também, né? Que vem de humus, que vem de terra, né? Ajoelhar no chão, assim, e confiar. Com certeza. Me diga uma coisa, eu soube que você está para lançar em breve aí um curso sobre influência por uma perspectiva mais ampla. Conta pra gente desse curso que você vai lançar. Ai, conto sim. Eu acredito que influência, né, a gente falou hoje com uma lupa de influência em vendas, mas acho que a influência, ela opera em vários territórios, né? A influência pode ser uma ferramenta de transformação social, de liderança, o terroir, né? Ou seja, o solo de onde a gente vem, onde a gente nasce, onde os negócios são estabelecidos, o aspecto cultural influencia o que você se torna como pessoa e como negócio. Então, assim, tem várias camadas. Influência é uma forma de soft power muito interessante. Eu descobri, por exemplo, durante a pandemia, que a Helena Blavatsky, que fundou a Teosofia, foi uma das maiores influenciadoras do século XX, do Einstein, do Rudolf Steiner, do Gandhi, do feminismo, e ela era uma influenciadora silenciosa. Então, eu percebi que esse tema vai para muito além de influência digital ou dessa influência nervosa curto-prazista. Fiz uma pesquisa longa sobre isso, e nesse mês de junho a gente vai lançar, em parceria com a Descola, um curso sobre repensar a influência. Então, não é como se tornar um influenciador, mas talvez como ser menos influenciável
e como entender qual o melhor uso possível de influência na vida e nos negócios. Então, quem quiser conferir, vai lá na plataforma da Escola. Muito legal, Paty. Paty, eu queria muito, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio da Ciência da Venda Podcast, e a gente falou hoje sobre o papel da influência e da irrelevância, né, ou da relevância nas vendas. Eu queria agradecer demais a você, Patrícia, que é fundadora aí da Upside Down Thinker, agradecer a sua participação, e que você pudesse dizer para a gente como é que o pessoal que, poxa, quer trocar ideia com você, quer complementar a conversa que teve aqui, como é que eles podem te acessar? Talvez seja a resposta mais difícil da nossa conversa, né, Lúcia? Porque eu tenho um uso estratégico do meu tempo, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Instagram, não divulgo meu trabalho, eu realmente faço tudo ao contrário mesmo, por rebeldia, por implicância e por fé, né, de que ainda assim tem vida para mim. Mas quem quiser se conectar, eu estou no LinkedIn, e tem o site do Upside Down Thinking, que é upsideDownThinking.com.br, que tem lá um e-mail de contato também, e um resumo intencionalmente desatualizado do trabalho. Tem caminhos, Lúcia, não muitos, mas eles existem. Eu sei, eu entendo, e eu realmente te compreendo, tá? Bom, pessoal, também queria agradecer a presença de vocês que nos ouvem ou nos assistem aqui no YouTube. Se você gostou do nosso episódio, não deixe de acompanhar o nosso canal do YouTube, dá um like aí no vídeo. Se tiver dúvidas, quiser fazer perguntas para próximos episódios, faça comentários ou sobre esse próprio episódio, que a gente vai ter o maior prazer aí em responder para vocês, tá bom? Muito obrigada e eu espero vocês numa próxima. Até logo. Muito obrigada.